Isto não é uma galeria de arte moderna, nem uma exposição de design contemporâneo. O que os vossos olhos estão prestes a testemunhar é a pele preservada de uma mulher que respirou, amou e sofreu há 2.500 anos. Congelada no tempo, encapsulada no abraço impiedoso do gelo siberiano, a figura conhecida mundialmente como a Princesa de Ukok emergiu da escuridão para reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história da arte corporal. Durante séculos acreditamos que as tatuagens antigas eram rudimentares, simples marcas tribais desprovidas de complexidade estética. Mas ela provou que estávamos errados. Através das lentes da tecnologia de infravermelhos e reconstrução por inteligência artificial, vamos hoje, no Arqueologia Digital, despir as camadas do tempo para revelar a galeria de arte escondida no seu corpo e, mais importante, descodificar a mensagem que ela pretendia levar consigo para a eternidade. Para compreendermos verdadeiramente quem foi esta mulher, temos de viajar, não apenas no tempo, mas no espaço. Temos de nos transportar para as montanhas Altai, uma cordilheira remota e majestosa, onde as fronteiras da Rússia, China, Mongólia e Cazaquistão convergem. É uma terra de extremos, onde os ventos uivam canções antigas e o solo permanece, em grande parte, num estado de permafrost. Terra permanentemente congelada. Para o povo Pazyryk, uma cultura nômada cita que floresceu entre os séculos VI e III a.C., estas montanhas não eram apenas um habitat, eram um portal sagrado. Eles acreditavam que este planalto era o segundo degrau para o céu, um local onde o mundo dos vivos tocava subtilmente o domínio dos deuses. Foi neste cenário inóspito, em 1993, que a arqueóloga Natalia Polosmak e a sua equipa iniciaram uma escavação que mudaria a arqueologia siberiana para sempre. O local, conhecido como Ak-Alaka 3, parecia, à primeira vista, apenas mais um kurgan, um túmulo em forma de monte, típico das estepes euroasiáticas. Muitos destes túmulos tinham sido saqueados na antiguidade, profanados por ladrões de túmulos que procuravam ouro e ignoravam a história. Mas este kurgan guardava um segredo. Ao escavarem, a equipa deparou-se com uma estrutura de madeira maciça, selada e crucialmente inundada por água, que ao longo dos milênios se transformara num bloco sólido de gelo. Este foi o milagre da preservação. O gelo não destrói, o gelo suspende. Com um cuidado excruciante, utilizando água aquecida para derreter lentamente a barreira gélida, os arqueólogos não encontraram apenas ossos e pó. Encontraram um mundo intacto. Dentro da câmara funerária, o cenário era de uma opulência sombria. 6 cavalos, sacrificados para acompanhar a sua senhora no além, jaziam com as suas selas e arreios elaborados, prontos para a galopada final. O facto de haver 6 cavalos indicava imediatamente que não se tratava de uma mulher comum. Na cultura Pazyryk, o cavalo era a moeda de troca e o símbolo máximo de poder. Ser enterrada com uma tal cavalaria sugeria um estatuto social elevadíssimo. Não era apenas uma mulher, era uma figura de reverência. No centro da câmara, dentro de um caixão escavado num único tronco de lariço, uma madeira conhecida pela sua resistência à podridão, estava ela, a Dama do Gelo. Estava deitada de lado, numa posição de sono eterno, como se tivesse apenas fechado os olhos para uma sesta da qual nunca acordou. Vestia uma camisa de seda chinesa, um material exótico e caríssimo para a região, indicando rotas comerciais ativas e riqueza extrema. Usava uma saia de lã grossa, listrada em tons de vermelho e branco, e meias de feltro altas. Na cabeça, um toucado imponente com quase 1 metro de altura, feito de feltro e madeira, decorado com figuras de ouro, elevava a sua estatura física e espiritual. Mas o verdadeiro choque, o momento que fez os corações da equipa de arqueologia pararem por um segundo, aconteceu quando examinaram a sua pele. A pele, mumificada através de um processo cuidadoso de embalsamamento que envolvia a remoção dos órgãos e o uso de ervas e turfa, estava incrivelmente intacta. E no seu ombro esquerdo, descendo pelo braço, havia algo inconfundível: linhas, curvas,
desenhos, tatuagens. Não eram marcas grosseiras, eram obras-primas. A preservação permitiu-nos ver o que o tempo normalmente apaga. A pele humana é tragicamente para a história o primeiro registro a desaparecer após a morte. Mas o gelo das Altai agiu como uma cápsula do tempo. No entanto, a olho nu, após a exposição ao ar e a desidratação subsequente necessária para a conservação em museu, as tatuagens tornaram-se difíceis de discernir na sua totalidade. O pigmento azul escuro, feito provavelmente de fuligem misturada com gordura, desvaneceu-se na pele escurecida pela mumificação. É aqui que a nossa tecnologia moderna entra em cena. Utilizando fotografia de infravermelhos e algoritmos de inteligência artificial para melhorar o contraste e reconstruir as linhas perdidas, conseguimos mapear a galeria de arte que cobre o corpo desta mulher. O resultado é, numa palavra, estonteante. A peça central, localizada no seu ombro esquerdo, é uma criatura fantástica. É um veado. Mas não um veado qualquer. O animal está representado numa pose dinâmica, quase líquida, típica do que os historiadores de arte chamam de estilo animal cita. O veado parece estar a saltar ou a cair, com as patas dobradas sob o corpo. Mas o detalhe mais extraordinário são os seus chifres. Eles não são chifres normais. Transformam-se em cabeças de grifos, criaturas mitológicas metade águia, metade leão. A cauda do veado também termina numa cabeça de grifo. Nas costas do veado, uma cabeça de carneiro. Esta imagem é de uma complexidade gráfica que rivaliza com a ilustração moderna. Há um sentido de movimento, de fluidez e de equilíbrio na composição que demonstra que o tatuador não era um amador. Era um mestre artesão, alguém que compreendia a anatomia humana e como o desenho se moveria com os músculos do ombro. Quando ela levantava o braço, o veado parecia saltar. A arte não era estática, era viva, mas o veado é apenas o começo. No seu pulso, há outra imagem, possivelmente um veado mais pequeno com grandes chifres. No polegar da sua mão esquerda, também tatuado, vemos marcas que sugerem anéis ou símbolos de proteção. A presença de tatuagens nos dedos é particularmente interessante, pois é uma área de alta visibilidade e de dor intensa durante o processo de tatuagem. Ao compararmos estas tatuagens com outras descobertas famosas como as de Ötzi, o Homem do Gelo, que viveu nos Alpes cerca de 2.700 anos antes da princesa de Ukok, notamos uma diferença fundamental. As tatuagens de Ötzi eram, na sua maioria, linhas simples e cruzes localizadas em articulações e pontos de acupuntura, sugerindo um propósito terapêutico para tratar a dor. As tatuagens da princesa de Ukok, por outro lado, são inegavelmente ornamentais e simbólicas. Elas narram uma história. Elas projetam identidade. Isto leva-nos a uma questão profunda. O que significavam estes símbolos? Para mergulharmos no significado, temos de entender a cosmologia Pazyryk. Este povo não via a tatuagem como uma simples modificação corporal. Para eles, a tatuagem era um passaporte. Acreditavam que após a morte, a alma iniciava uma jornada perigosa. As tatuagens serviam como identificação tribal no outro mundo. Eram a forma de os antepassados reconhecerem os seus. Vês este veado no meu ombro? Eu sou do teu clã. Eu pertenço aqui. Mais do que isso, os animais representados não eram escolhas aleatórias. O veado com chifres de grifo é uma criatura liminar, um ser que existe entre mundos. O grifo, guardião do ouro e das montanhas, é um protetor feroz. Ter estas criaturas gravadas na pele era invocar a sua proteção mágica. Eram amuletos permanentes que não podiam ser perdidos ou roubados. A tecnologia de IA permitiu-nos também visualizar como seria o processo. Imagine a cena, uma tenda de feltro cheia de fumo, iluminada por lamparinas de gordura. O tatuador, talvez uma mulher sábia ou um xamã, utiliza agulhas feitas de osso ou bronze. O pigmento é uma mistura de fuligem de fogueira, o carbono puro e gordura animal. O processo seria longo, doloroso e sangrento. O risco de infecção era real. Submeter-se a tal procedimento
exigia coragem e fé na necessidade espiritual daquelas marcas. Mas quem era ela realmente? A análise científica moderna, utilizando ressonância magnética e estudos de ADN, retirou o véu de mistério que a envolvia e revelou a sua humanidade frágil. A princesa de Ukok morreu jovem, provavelmente por volta dos 25 anos, e a sua vida não foi isenta de sofrimento. Os exames revelaram que ela sofria de osteomielite, uma infecção óssea, e, mais tragicamente, de cancro da mama. Um tumor no seio direito teria causado dores excruciantes nos seus últimos meses de vida. Além disso, foram encontrados vestígios de lesões consistentes com uma queda de cavalo, talvez pouco antes da sua morte. O seu corpo, tão belamente adornado, era também um mapa de dor. Isto lança uma nova luz sobre o conteúdo do seu túmulo. Junto a ela, foi encontrado um recipiente com sementes de coentros e cannabis. Historicamente, Heródoto descreveu como os citas usavam vapores de cannabis em tendas de purificação. No caso da princesa, é muito provável que a cannabis não fosse apenas ritualística, mas medicinal, um analgésico, necessário para suportar a agonia da sua doença. A descoberta de que ela estava gravemente doente pode também explicar o seu estatuto especial. Em muitas culturas xamânicas, aqueles que sofrem de doenças crônicas ou que sobrevivem a traumas físicos são vistos como tendo uma conexão especial com o mundo espiritual. A sua dor física poderia ter sido interpretada como um chamamento xamânico. As suas visões, talvez induzidas pela febre ou pelas substâncias que tomava para a dor, seriam tidas como profecias. Ela não era apenas uma nobre, era uma mediadora entre a terra e o céu, marcada tanto pela arte como pela doença. Ao utilizarmos a inteligência artificial para reconstruir não só as suas tatuagens, mas também o seu rosto, deparamo-nos com uma jovem mulher de traços fortes, maçãs do rosto salientes e um olhar que, mesmo através da reconstrução digital, parece penetrante. Ela deixa de ser um artefacto e volta a ser uma pessoa. Vemos o rosto de alguém que viveu numa época brutal, mas que encontrou beleza na arte e significado na tradição. A complexidade das suas tatuagens desafia a nossa percepção de primitivo. O nível de abstração, a elegância das linhas curvas que imitam a musculatura, a fusão de animais reais com mitológicos, tudo isto demonstra uma sofisticação cultural imensa. O estilo animal não era apenas decoração. Era uma linguagem visual partilhada por tribos nômadas em toda a vasta estepe euroasiática, desde o Mar Negro até a China. E a princesa de Ukok era uma tela viva dessa linguagem. Hoje, a múmia reside num mausoléu especial no Museu Nacional da República de Altai, em Gorno-Altaisk. O seu regresso à terra natal foi exigido pelos líderes indígenas locais, que acreditavam que a sua remoção tinha causado desastres naturais, como terremotos e inundações. Para eles, ela não é um espécime científico. Ela é a guardiã da paz da região, a progenitora branca, a Ak-Kadin. Ao olharmos para a reconstrução digital do seu corpo tatuado, somos confrontados com a universalidade da experiência humana. Hoje, milhões de pessoas tatuam a pele para marcar momentos, honrar entes queridos, expressar identidade ou simplesmente pela beleza da arte. Separados por 2.500 anos, estamos unidos pela mesma tinta sob a pele. A vontade de modificar o corpo, de o tornar único, de o preparar para ser visto, seja pelos nossos pares ou pelos deuses, é intrinsecamente humana. A princesa de Ukok, com o seu veado eterno a saltar no ombro, lembra-nos que a arte é a única coisa que realmente sobrevive à morte. O seu corpo pereceu, a sua seda desfez-se, os seus cavalos são pó. Mas a imagem que ela escolheu para a representar, a sua marca indelével, permanece. Graças à ciência e à tecnologia, ela fala conosco novamente. E isto deixa-nos com uma pergunta inquietante e fascinante. Se pudéssemos decifrar todas as tatuagens perdidas na história, todas as marcas na pele daqueles que não foram preservados pelo gelo, que segredos sobre os nossos antepassados elas revelariam?
Quantas histórias, quantos mitos, quantas identidades foram perdidas para sempre com a decomposição da pele. A princesa de Ukok é uma exceção rara. Uma janela solitária para um mundo vibrante de tinta e sangue que existiu nas estepes geladas. Ela é a prova de que, por vezes, a pele conta uma história mais profunda do que os ossos. Eu sou o vosso narrador no Arqueologia Digital. Se esta viagem ao passado vos fascinou, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. A história está cheia de mistérios à espera de serem revelados pela tecnologia. Até a próxima descoberta.